Com essa taxa Selic acima de 13%, encaminhando para 15% em 2025, está cada vez mais difícil encontrar um dividend yield que supere essa taxa. Ah, Luan, mas eu já vi ação aí pagando dividend yield bem acima disso. Mas cuidado, se for um dividend yield distorcido, não vale de nada. Já vou explicar melhor. E aqui eu vou trazer 3 açõezinhas cujo dividend yield não é distorcido. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui, falando de liberdade financeira, a gente vai falar de 3 empresas muito baratas e que pagam dividendos enormes. Elas poderão pagar um dividend yield nesse ano de 2025 acima da taxa Selic vigente. Lembrando que é muito difícil você conseguir o valor da taxa Selic de maneira líquida após impostos. Muito difícil. Portanto, você encontrar uma empresa que pague um dividend yield que não seja distorcido acima de 11, 12%, já é algo impressionante. E o que seria esse dividend yield distorcido, Luan? Por exemplo, um alto dividendo pago a partir de uma indenização que a empresa ganhou na justiça, como aconteceu com a Auren Energia ao ganhar uma indenização contra a União. Ou então, um dividendo pago a partir de venda de imóveis. A empresa tem imóveis, faz a venda com ganho de capital, esse dinheiro entra no caixa e depois paga um alto dividend yield. Para este exemplo, a gente tem o caso da Cine 3. Ou então a empresa vai lá e reduz capital. Ela faz uma redução de capital e distribui dinheiro aos acionistas. Temos um caso mais recente da Telefônica Brasil, V23. Veja que são situações em que o dinheiro que foi pago ao acionista não veio da atividade operacional, da atividade da empresa, daquilo que ela faz para ganhar dinheiro. Veio de alguma coisa fora desse escopo, desse objetivo principal. Só que aqui eu vou trazer 3 empresas cujo dividend yield está atrelado à atividade operacional. E são empresas baratas. Vamos a elas, começando da menos barata para a mais barata. E começando aqui com a PetroRecôncavo, código em bolsa RECV3. Negocia o índice preço-lucro de 7,85, ao indicador preço sobre o valor patrimonial da ação de praticamente 1. E olha o tamanho desse dividend yield, 17%. Claro, o dividend yield considera o passado. É por isso que a gente precisa tomar cuidado ao olhar só para dividend yield. Na verdade, a gente nunca pode fazer isso. A gente pode olhar para o dividend yield e falar, vamos investigar o que está acontecendo. Primeiro, antes de saber se a ação realmente é barata, não podemos ficar somente limitados ao índice preço-lucro. A gente precisa olhar se a empresa tem dívida. E aí a gente olha para o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que é o mais usado pelo mercado. E a dívida é bem baixa da PetroRecôncavo, 0,14. Isso significa que é um endividamento super controlado que favorece o pagamento de altos dividendos, porque a empresa não precisa ficar se preocupando com uma dívida muito elevada e aí ela pode distribuir o seu lucro com tranquilidade. E o que acontece é o seguinte, se ela tem uma dívida baixa, a gente pode sim adotar o índice PL para essa empresa, senão a gente adotaria o EV sobre EBIT, que também é baixo, ainda mais baixo. O payout da empresa não foi de 136%, foi de 90 e tantos por cento. Aqui a informação não está correta, foi de 90 e tantos por cento, mas é um alto payout, mostrando para a gente que a empresa está com alto fluxo de caixa livre, favorecendo altos pagamentos de dividendos. E olha só esse dividend yield elevado. De onde que ele veio? Ele veio desse mega dividendo de 2,75 que foi pago no ano de 2024. Só que tem um detalhe, dificilmente a empresa pagará tanto dividendo assim em 2025, por mais que o BTG Pactual entenda que a gente pode ter um dividend yield de 15% conforme eles trouxeram nesse relatório. Por que eu acho difícil um dividendo tão alto assim? Primeiro que o payout foi bem elevado, mas deve continuar um payout alto, mas não tão alto assim. Segundo, que a gente tem um ano de queda no preço do petróleo e ela é uma das petrolíferas juniores, no caso focada somente em extração onshore, ou seja, terrestre, em terra. E veja, essa é uma opinião quase unânime hoje do mercado de que o Brent, o barril do petróleo, deve cair. Claro que quase 50% da receita vem de gás, mas ainda assim
gente está falando de um componente da receita líquida da empresa bem elevado, que é o barril do petróleo, então isso deve ser levado em consideração. A gente está vendo aí que o petróleo não para de cair, segue numa tendência de baixa, agora nos $70 o barril, só que há previsões dizendo que esse preço vai cair para $50 o barril, e isso impacta essas empresas, claro, são exploradoras de petróleo. Veja o cenário base hoje com o petróleo. A tendência de aumento da oferta mundial em 2025, especialmente com a retomada gradual do padrão das exportações da Rússia e o menor ritmo de demanda global graças às tarifas adotadas pelos Estados Unidos, hoje sob a presidência do Trump. Então o mercado está esperando o quê? Menor demanda por conta da política tarifária do Trump. Isso por si só já poderia ocasionar queda nos preços, e ainda pior do que isso, maior oferta, maior produção de petróleo. Então não seria loucura se o petróleo realmente caísse para os $60, $55. E por que a empresa, apesar disso tudo, pode continuar pagando um dividendo alto? Mas a gente já vai fazer uma projeção. Porque ela segue hoje com a política de menor CAPEX, menores investimentos. Isso favorece geração de caixa livre. Então veja, 2023 o CAPEX foi bem maior que 2024. E aí, então você tem um aumento na geração de caixa, que é medida pelo EBITDA, e menos investimentos, o que sobra para maiores proventos. Mas vamos considerar aqui o impacto da queda do preço do petróleo na empresa e um payout mais conservador, da ordem de 80%. Na prática, se nós tivermos uma redução no resultado da empresa, da ordem de 15%, mais o impacto da queda do payout, a gente poderia esperar um dividendo pago em 2025 da ordem de 20% aproximadamente abaixo do dividendo pago em 2024. Sendo assim, em 2024 a gente teve pagamento de 2,75, então podemos esperar 2,20 aproximadamente, sendo bem conservador. Sempre seja conservador nas suas projeções. Porque afinal, a projeção raramente vai acertar de maneira exata. Raramente, quando nunca, na verdade. O importante é você se aproximar. E para se aproximar, você precisa de margem de segurança. Para ter margem de segurança, você precisa ser conservador na projeção. Por isso, 2,20. Considerando que hoje a PetroRecôncavo está custando quase R$16, a gente teria um dividend yield de 13%, 13,5% aproximadamente. Superior a Selic hoje, sendo que, diante do seu valor de mercado inferior a 5 bilhões de reais, a PetroRecôncavo é considerada uma empresa small cap. Abaixo de 10 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira, a gente pode considerar como uma small cap, uma empresa pequenininha, quando a gente sabe que não é só para os padrões de bolsa. A segunda ação dessa lista é a BR Partners, outra small cap. Na verdade, todas as ações dessa lista são small caps, o que já mostra pra gente que o mercado tá, se lixando para small cap nesse momento. Por quê? Porque o juro está alto demais. Aí as small caps são deixadas de lado. E a BR Partners é uma ação da minha carteira, hoje custando aproximadamente R$13, caiu bem nos últimos 12 meses. E por que dessa queda? Primeiro, decorre do cenário macro, o juro muito alto bate muito nas small caps. Segundo, é uma empresa que acaba tendo um certo caráter cíclico, porque ela depende de uma alta demanda no mercado de capitais para ter uma receita bastante robusta e crescente. Acontece que com esse juro muito elevado e em ascensão, a demanda pelos serviços da BR Partners acaba sendo enfraquecida. Não à toa que no último resultado trimestral você vai notar uma queda de resultados. Quando você compara o terceiro trimestre de 2024, tivemos uma queda de 16%. Mas em relação ao quarto trimestre de 2023, foi de 2,3%. Então, sendo bem conservador em projeções da BR Partners, que é um banco de investimento, supondo que ela fique nesses 42 milhões de reais a cada trimestre, nós teríamos um lucro líquido projetado entre 165 a 170 milhões de reais para 2025. Vamos ficar em 165 milhões. E note que a empresa pagou 14%. E é tudo dividendo decorrente da atividade da empresa. Não tem nada de pegadinha aqui. Negocia um índice preço-lucro de 7 vezes, mais baixo que PetroRecôncavo. Não há dívida aqui, ROI elevado. Portanto, faz sentido, empresa de qualidade, não é recomendação nenhuma esse vídeo. Conteúdo apenas de caráter educativo para você fazer os seus próprios estudos. E o dividendo pago em 2024 foi de 1,95, bastante elevado, mantendo um payout bem acima de 65%, que é basicamente o payout alvo hoje praticado pela empresa. 1,95. Ok, mas qual foi o lucro líquido da empresa em 2024? Ela reportou um lucro líquido da ordem de 193 milhões de reais, quase 194.
Acontece que o resultado vai cair 15% para 165 milhões. Logo, a gente pode esperar também uma queda entre 15% a 20% do dividendo que será pago. Sendo assim, vamos descontar desse 1,95 20%, sendo bem conservador. Portanto, 1,95 vezes 80%, claro, eu teria 1,56 por ação. Já seria um dividendo maior que 2023 e maior que 2022. Mas, considerando os R$ 13 atuais, a gente teria um dividend yield de 12%. Veja, eu fui bem conservador. Talvez a gente consiga chegar a 13%. Lembrando que é muito difícil você conseguir 13% de maneira líquida em algum investimento em renda fixa. Aqui a gente está falando de dividendo. Dividendo é isento de imposto de renda ainda aqui no Brasil. E antes da gente ir para a última ação dessa lista, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento aqui embaixo e também a minha consultoria. No treinamento, você vai aprender em poucos dias a montar a sua própria carteira de investimentos e se tornar um investidor consciente, seguro das suas decisões, com uma carteira à prova de balas e completamente independente. Ou, se você quiser, o nosso trabalho de consultoria independente, sem receber comissões de nenhuma instituição financeira, o link também vai estar aqui embaixo. E já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E a última ação, a primeira da lista, é a Allied, com o código em bolsa ALLD3. PL de 4 vezes lucro, ou seja, isso aqui dá um earning yield de pelo menos 25%, um alto retorno potencial de acordo com esse índice preço-lucro. Mas faz sentido esse índice preço-lucro? A empresa deve ter dívida, não é possível? Ela tem, só que é uma dívida bem controlada, de apenas 1 ano de geração de caixa da empresa aproximadamente. Relação EV sobre EBIT também 4 vezes. Então note que realmente a empresa é muito descontada. Por que ela tem todo esse desconto? Primeiro, é uma small cap. Olha só o valor de mercado dela. Menos de R$ 1 bilhão. Esse é o primeiro ponto, fazendo com que ela tenha uma baixíssima liquidez, onde essa liquidez é de apenas R$ 250 mil por dia. Não dá para fazer grandes aportes na empresa, a não ser aos poucos ao longo do tempo. Mas justamente para o pequeno investidor, isso gera esse tipo de assimetria. Mas note que não é só a questão da liquidez. A gente precisa reconhecer que a margem líquida da empresa é muito baixa. Então esse aqui é o grande risco da empresa, onde em um cenário de dívida muito elevada, o que não é o caso, então aqui por enquanto está tranquilo, mas se tivesse uma dívida muito elevada, ela seria negativamente surpreendida pelo impacto nas despesas financeiras, reduzindo o lucro líquido, ou pressão inflacionária, pressão nos custos, onde a sua margem cai, o seu lucro líquido reduz frente à sua receita líquida. Mas ainda assim a empresa consegue manter um ROI acima de 10%, não é um super ROI, mas é um ROI razoável, principalmente porque a dívida da empresa não é elevada. Se fosse uma dívida elevada, seria melhor nem estudar a empresa. Indicador preço sobre valor patrimonial 0,40 e esse dividend yield gigantesco. Claro que a gente não pode considerar esse dividend yield aqui, a gente precisa ser mais pé no chão. A gente nota que 2024 foi bem atípico, a empresa pagou 2,37 por ação, bem acima de anos anteriores. Preço justo do Graham, 265%. E quando você olha para o último resultado trimestral, a gente vê que o lucro líquido da companhia até teve um aumento em relação ao terceiro trimestre de 2023. Receita líquida teve queda, teve queda em receita líquida. Vamos considerar que diante dessa queda na receita líquida, em algum momento a queda no lucro líquido, com esse juro em alta, isso pode acontecer e deve acontecer, a empresa tem uma queda drástica nesse dividendo pago. Claro, ainda assim, se o dividendo caísse pela metade, ou seja, estou projetando aqui uma queda de 50%, então eu vou dividir por 2 aqui, daria 1,18. 1,15 por ação, o que você acha? Ainda seria muito dividendo para uma ação que custa 6,70. Nesse caso, a gente está falando de um dividend yield próximo de 17%. Ainda que seja de 15%, ainda que seja R$ 1 por ação, a 6,70, a gente está falando de 14,9. R$ 1 por ação, que seria bem conservador para o caso da Allied, que é uma empresa small cap, como eu falei, do segmento de distribuição de eletrônicos e varejo, tendo operações no Brasil e em Miami. Por isso a margem líquida apertada, mas com esses múltiplos entrega um mega dividendo. E é uma empresa lucrativa, tem lucros consistentes. Agora eu quero saber se você já tinha estudado alguma dessas empresas, se possuem carteira ou não. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de Asmei e aqui em cima eu vou deixar um vídeo gratuito para você clicar e aprender a como escolher ações com apenas 3 indicadores. Corre lá!